Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Trilha Espírita. Esse canal de estudos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Hoje abordaremos o tema a família na atualidade. Para falar conosco sobre esse tema, ninguém mais apropriado do que a nossa colaboradora, a nossa companheira de trabalho aqui da doutrina espírita, do canal, da doutrina espírita, a professora Cecília Mota. Ela que tem aí um vasto conhecimento da doutrina espírita, mais de 30 anos dedicado ao estudo da doutrina espírita, e que vai estar conosco já daqui a pouquinho para abordarmos esse tema e também conversarmos, fazer o nosso bate-papo aí a respeito desse tema para o nosso dia a dia, para nossas vidas. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Cecília, professora Cecília Mota, tudo bem? Boa noite, Nilson, tudo bem? Hoje a gente está assim, feliz por estar aqui com vocês, feliz pelas notícias que nós tivemos do Mirgon, né? Sim. Vi os seus áudios para ele, acho que está todo mundo vibrando muito para que ele consiga, vir logo para esse retorno. Sim. Então, com certeza. É muito bom estar aqui com vocês nesse dia, viu? Apesar do feriado, né? A Jane me botou no feriado, a Tereza me botou no feriado, e a juventude ficou, né? Já estou vendo que a gente ficou aqui, né? Mas é muito bom estar com vocês, viu? Muito bom mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz, nós temos a certeza, a convicção de que você foi alguém assim que veio somar muito, a gente sabe do seu conhecimento, e especialmente nesse momento em que o nosso companheiro Mirgon, porque por motivos aí da doença está afastado, mas a gente quer aproveitar a oportunidade também e dizer às pessoas que acompanhavam ele no estudo de segunda, os que conhecem, que talvez não tenham informações, ele está aí, acabei de falar com o filho dele, provavelmente amanhã já sai da UTI, já é uma grande vitória. Que bem. Graças a Deus a gente e faz parte dessa grande família que somos os trabalhadores, da doutrina espírita. Mas antes de adentrarmos ao tema, eu gostaria de ler um prefácio aqui desta obra chamada O Melhor é Viver em Família, um livreto de 42 páginas da Federação Espírita Brasileira. Ele traz um prefácio, vou ler rapidamente aqui só para darmos uma introdução ao nosso tema. Ele diz assim, começa com uma fala de Emmanuel, do livro Vida e Sexo, psicografia do Chico Xavier, é uma edição de 2016, no capítulo 17, Emmanuel diz, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. E aí vem o prefácio e diz assim, amigo leitor, a palavra família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar. Valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. O lar terreno, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste com os desafetos de existências passadas. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar?
Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Precisamos nos lembrar, ainda diz aqui o texto, de atitudes nobres que precisam estar presentes na nossa vida familiar. Atitudes como renúncia, perdão, dedicação, respeito, assim como análise de nosso comportamento no lar do qual fazemos parte. Cecília, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você é mais do que capacitada para falar desse assunto. Fique à vontade, eu estou aqui apenas como espectador para aprender, porque eu tenho certeza que vamos aprender bastante nessa noite. Olha, eu vou te dizer boa noite a todos, é muito bom estar com vocês todos, né? Que os nossos espíritos guardiões nos inspirem nesse momento para falar de um assunto, na minha opinião, um dos mais difíceis que existe, porque, na verdade, falar é muito simples, porém, vivenciar a doutrina no lar familiar é muito difícil. Normalmente, eu faço por escrito a minha fala, revejo, e hoje, realmente, desde que a Jane me passou do Raul Teixeira pelo Espírito Camilo, Desafios, né, da Vida Familiar, eu achei que eu pudesse ler o livro todo e fazer um resumo, mas foi muito difícil, porque a gente se reporta o tempo todo à nossa família, a estes compromissos que você acabou de falar, que nós temos quando construímos essa célula primeira da humanidade, que é o exercício da fraternidade em relação ao convívio, né, das pessoas, né? Então, é possível a gente viver bem em família? É possível que as famílias que a gente pensa, que você acabou de colocar, os nossos compromissos, recebemos no nosso lar espíritos que, de uma certa maneira, temos um compromisso ou de alavancar a sua evolução, ou de ajudá-lo a mudar alguma tendência. E além, quando a gente fala família, a gente não pode deixar de imaginar que a família é constituída por um pai, por uma mãe e os seus filhos. Mas isso é aqui no Brasil, não é? Nós temos outras constituições familiares diferentes em outros países, em outros lugares. Então, eu sempre gosto muito de lembrar, e lembro sempre nas minhas lives, que existem as leis divinas, imutáveis, e as leis do homem, são as leis sociais, que regem e que elas mudam conforme o tempo, né? Ontem eu vi um filme, e eu recomendaria para muita gente, chamado Diário de um Pescador, que você pode usar, é uma história verídica de um povo sul-africano, e que, na verdade, representa a família, um pai, uma mãe, uma criança, num tempo não, porque o tempo desse filme é tão pontual que o filme se retrata a história de Malala, uma moça que tem livros aí, que queria estudar. E no país dela era diferente, como no filme que retrata. A família naquele momento ali do filme, que é verídico, que é atual, não é bem-vindo o estudo para a mulher. Não é bem-vindo, a mulher não pode estudar, não pode crescer. Então, é muito subjetivo a gente falar. O seu prefácio foi assim, divino. Esse é o papel da família. Mas de que família que nós estamos falando, Nilce? Porque a família, na verdade, é aquela pessoa que recebe aquele espírito que vem, né, que vem ocupar o seu espaço, o óvulo e o espermatozoide de um casal, que recebe um aconchego de um útero para você poder auxiliá-lo em seu desenvolvimento, né? Então, e essa família? É o pai, é a mãe? Nós que somos espíritas, eu posso dizer,
que hoje eu sou espírita mais pela dor do que pelo amor, porque eu não tinha compreensão de tudo que aconteceu na minha família. E posso dizer também, isso aqui é um bate-papo, né, Nilson? Sim, com certeza. A gente Opa. pode dizer assim, que eu estou com o meu marido há mais de 50 anos, né? Do exercício familiar entre o esposo e a esposa, no recebimento daqueles filhos que vêm para você educar. Esse primeiro exercício nosso familiar é um exercício para a gente chegar lá na máxima que Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um líder apenas. Eu não estou falando de religião, estou falando um líder, um pastor, um único Deus. E a gente volta a falar, se eu tenho só um Deus, nós todos somos irmãos. E é na família que nós fazemos o primeiro exercício do amor fraterno. É ali na família que a gente começa a orientar. A gente sabe que a gente vem com o perispírito já muito organizado, muito pronto, pensado pelos nossos guias espirituais, pensado em que família eu vou ser colocada para vir, que compromisso essa família tem com essa criatura que está vindo para o seu lar. Então, são tantos os contextos, né, que a gente fica assim, pensando, né? É mesmo, na família, o primeiro exercício do amor fraterno. É ali que nós Sim, vamos desenvolver esse amor fraterno, né? Então, se a gente está lá no Evangelho de Jesus, se a gente, lá na lei de sociedade, se a gente afrouxasse o relaxamento dos laços da família, nós regrediríamos, nós, na verdade, voltaríamos àquele egoísmo nosso. Porque o homem, por si só, ele nasce só e vai embora só, porém ele convive, o convívio faz parte, é a lei da sociedade. E esse convívio com os nossos filhos, com os nossos companheiros, é que vai acontecer o primeiro exercício do amor fraterno, né? Então, muitas questões foram sendo colocadas, muitas questões foram lidas, e se a gente afrouxar, nós vamos voltar ao egoísmo. Porém, nós temos que falar de uma família atual, né? Quando a gente fala da família, eu não sei nem mais onde é que está, porque hoje eu realmente, Nilson, eu não escrevi nada, eu vou me reportar muito, porque o livro ele traz conceitos, mas o Raul Teixeira fez um compêndio de perguntas e respostas que nós fazemos sobre filhos, casamento, compromisso, divórcio. Então, tudo isso são questionamentos que nós fazemos. Então, nós temos, na verdade, ele traz aqui num momento para a gente, e ele fala sobre essa família nuclear. Né? Ele é muito claro da família nuclear, do eixo nuclear, que é o pai e a mãe, que fecunda e que tem esses filhos e que tem que construir uma relação harmoniosa, porque nem todos os filhos que nós recebemos nos são afetos, não é verdade? sim, exatamente. Como é difícil você receber o filho que você não tem afinidade nenhuma, que você veio mas que você se planejou no plano espiritual. Eu vou acolher aquele indivíduo, aquele ser, para resgatar, ajudar, conviver e crescermos juntos, evoluirmos juntos. Então, se esse eixo nuclear, essa família, se constituir e não se desarmonizar, é importante para o crescimento de todos, do pai, da mãe, da irmã, do irmão, de todo mundo. E às vezes a gente fala assim que a gente rejeita assim os filhos. Alguns abortos voluntários são rejeições a esses filhos.
a esses espíritos que na hora que você dorme, que você encontra com quem você vai receber, há um choque. Então, há uma preparação. Mas nós temos que falar também das famílias não nucleares. Nós que somos professores e que a gente não pode falar mais assim, que a família perfeita é o pai e a mãe. Por quê? Tem muitas crianças criadas só pela mãe, que fazem o papel da mãe e que fazem o papel do pai. Muitas crianças são criadas só pelos avós, que fazem o papel da mãe e do pai. Então, esse aí, o Raul Teixeira traz pelo Espírito de Caminho, que ele chama de família não nuclear. Mas isso não tira essa responsabilização dessas pessoas que estão cuidando dessas crianças, né? Porque é ali mesmo que a gente vai... E quantas crianças são adotadas? Quantas crianças que na verdade, nascem num seio familiar, a mãe separa, o pai separa, uma outra pessoa vem. Então, essa responsabilidade, ela é muito grande. E a gente tem visto muitas histórias. Eu às vezes, misturo um pouquinho nisso, que o meu trabalho, né, de professora e da onde eu estou atuando, com um pouquinho da doutrina, com um pouquinho das notícias. Olha o compromisso dessa mãe e desse pai com o menino que eles mataram. A palavra certa é isso. Eles tiraram a vida de um espírito. Então, quando a gente fala do nosso compromisso, esse compromisso é de quem está acolhendo esse indivíduo. E acolhe e não dá conta do recado. E acolhe e prioriza as questões materiais. E acolhe e não dá encaminhamento. E aí eu misturo um pouquinho tudo isso com o que está acontecendo no mundo nesse momento de pandemia, né? Que família que nós estamos vendo hoje que não dá conta dos seus filhos, que não dá conta das suas responsabilidades, que não está dando conta. Então, o núcleo familiar é fundamental para a evolução da espécie humana. É fundamental. Então, em muitas questões aqui, quando ele fala no primeiro capítulo, né, que ele vai trazer, que é na família que a gente vai desenvolver o altruísmo, é na família que a gente vai desenvolver o verdadeiro amor, é na família que a gente vai começar a elaborar essa família universal, né? E ele vai começar no primeiro capítulo o plano divino da família. No plano divino, ele fala mesmo dessa interação que eu já coloquei para vocês, que é a primeira forma de interação humana é na família. Primeira forma de interagir seres é na família. É ele que recebe, é ele que acolhe, e isso vai dar suporte emocional, suporte de aprendizagem, para a gente viver, então, lá para frente, como eu já disse, o amor universal, um só líder e um só rebanho, né? Sim. E fala que nas redes sociais, nas redes mais rudimentares, né, nós vamos caminhar da simplicidade à angelitude. Deus nos criou perfectíveis. Nós chegaremos um dia à angelitude. Mas nós fomos criados na simplicidade. A nossa evolução vai acontecendo a cada reencarnação. Desde o primitivismo que nós vivenciamos e que nós fomos aprendendo, e até chegar lá na questão da angelitude, que nós estamos anos-luz longe dessa angelitude. Muito distância. Porém, nós vamos passando de estação em estação, de estação em estação, e nós vamos assumindo ou aderindo ou adquirindo os valores morais que nós temos que adquirir durante essa evolução. E para adquirir esses valores morais, o ser humano reencarna dentro de uma família.
Isso é a importância, né? Então, pode dizer. É tão importante essa sua colocação da necessidade, né, que a família é o primeira grande escola da humanidade, que se nós formos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 4, Paulo diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Você falava um pouquinho anteriormente ali na família nuclear. Hoje eu caminhando de manhã, assisti uma palestra de 1 hora do Ressão Klinger, que por acaso ele fez aqui em Campo Grande, e ele também retrata muito essa família, e ele fala do quanto essa família se transformou, né? Se nós pegarmos aí até 1960, 1970, a família ela tinha, né, como base principal o pai, e o Rossando até coloca muito bem, ele fala aquele pai que muitas vezes era ausente, e que, né, às vezes só chegava lá como o provedor da família, e a mãe, que ele até brinca, fala que era a embaixadora que fazia o papel ali, tentava manter a união entre os pais e os filhos. Então, assim, o pai, né, se a gente ele até menciona que se nós pegarmos um retrato, né, daquela época, nós vamos ver que o pai e a mãe são as figuras centrais e depois os filhos, conforme a idade ali ao lado. E vejam quanto a família mudou, isso é bacana a gente colocar, que ele até menciona que, se nós olharmos, geralmente essas pinturas, esses retratos, eram todo mundo sisudos, né? Todo mundo sério, porque ele fala que sorrir naquela época era sinal de uma pessoa não muito, era coisa de besta. E hoje, se nós tirarmos uma foto e não sorrirmos, vamos ter que retardar essa sacanagem fechando. Então vejamos o quanto mudou. E a própria, você falava no início da questão lá, da questão, deixa eu só pegar ela aqui para retornarmos, a questão, só um minutinho, estou chegando nela aqui. A questão 775, né? Do Livro dos Espíritos, que ele pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. Então, realmente, se nós relaxássemos esses laços, a gente ia voltar aí para uma era medieval, vamos dizer assim. Né? E aí, é importante nós falarmos ainda enquanto família, que nós tínhamos um modelo de família e que, de repente, como você também comentou ao longo da sua fala, como que alguns pais, às vezes, não sabem o que fazer, né, com os próprios filhos, não sabem como educar. E aí a gente vai ver, nessa palestra, o Rossando coloca muito bem isso, ele nos mostra que nós tínhamos um modelo onde os pais, eles não faziam questão de ser amados, mas eles faziam questão de ser respeitados. E com isso eles conseguiam o amor e o respeito. E na atualidade, parece-me que os pais estão mais preocupados em ser amados. Ele fala que nós perdemos essa figura do pai e da mãe, que o filho precisa ter respeito, né, pelo pai e a mãe. Nós nos tornamos amigos dos nossos filhos e com isso perdemos o respeito. E aí, às vezes, ele fala assim, deparamos com pessoas que dizem exatamente isso. O que eu faço com esse menino? Aí você vai ver um menino de 2 anos de idade que os pais não sabem o que fazer, né? Então, realmente é um grande laboratório, a família. E claro, não só a família, né, do modelo tradicional, como você bem disse, né? Porque nós sabemos, né, enquanto espíritas, que o que vale, né, realmente para nós espíritas são as experiências boas que aqui tivemos. Então, não importa se a escolha, se a opção sexual é A, B ou C, se tem uma família, se tem crianças adotadas, se tem amor, se tem respeito, poxa, a experiência vai ser boa, né? Não é a opção sexual que vai fazer, né, a pessoa definir o caráter da pessoa, né? Então é muito importante a gente pensar nisso também. Essa questão aí, o livro do Raul traz
muitos questionamentos da sociedade sobre essa questão do homossexualismo masculino ou feminino, né? De espíritos com a alma feminina que nasceram em corpos masculinos e espíritos de alma masculina em corpos femininos, que não é uma generalizado, mas que isso existe. Sim. E esse casal pode muito bem, sim, adotar uma criança e com toda a questão do amor que ele pode dar. Uma criança que talvez não tivesse onde viver, não tivesse onde ser orientado, não tivesse onde ser educado. Então, o que conta na lei de Deus é o amor. É o amor Sim. que esses pais homossexuais colocam para aquela criança. E aí vem um monte de perguntas, não vai educar, então, dessa maneira, mas então todos os casais que são heterossexuais não teriam filhos homossexuais. E isso, Sim. na verdade, né, Nilson, é algo profundo, e aí a gente fica questionando. As perguntas feitas no livro aqui, elas são esclarecedoras, elas não entram nas questões que podem melindrar, né? Que podem nos melindrar, entra na questão do amor fraterno sempre. Mesmo porque, ora nós encarnamos mulheres e ora nós nos encarnamos homens. E que o espírito, na verdade, não tem sexo. Não tem sexo, exatamente. Então, a gente, assim, começa a enxergar o mundo de uma outra maneira tão diferenciado, o que está valendo sempre na família, tanto nuclear como a não nuclear, é o amor que tem que ser desenvolvido. No finalzinho do primeiro capítulo, ainda que eu estou aqui, por isso que a gente não vai dar conta mesmo. Então, desse modo, ele fala, Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, que é o que nós vamos amar, multidões de irmãos, temos Sim. que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, de 5 ou 10 pessoas dentro do lar. Uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras, se não consegue ser nas obras pequenas, conforme o ensino de Jesus. Então, é realmente importantíssimo o lar, porque é o exercício do amor universal, e ele coloca muito bem aqui no finalzinho desse primeiro item aqui da questão da família, né? Então, esse sentido da família que a doutrina espírita traz para nós, eu acho que a sociedade também traz, passamos por muitas questões. Se a gente olhar o filme de ontem, que é atual, é uma família totalmente diferente. Porque as leis da sociedade, elas são diferentes, né? E também as leis da sociedade acompanham uma evolução. Quanto tempo nós vivemos achando que a criança só aprendia depois de 6 anos de idade? Então, ela era só ali, a criança era só um ser, uma miniatura de homem adulto. Hoje nós sabemos que as maiores aprendizagens acontecem na primeira infância, com estudos da neurociência, com estudos dos psicólogos. Então, nós não podemos dizer que o que nós estamos falando aqui, que o que nós estamos falando aqui hoje, é o que vai acontecer lá no futuro, porque nós vamos evoluir tanto que talvez, da maneira que a gente achava, lá no século XVIII, que a criança só aprendia depois dos 6, e nós estamos estudando hoje, com a nossa pouca capacidade de entendimento, com a nossa pouca capacidade de utilização dos nossos neurônios, da nossa inteligência, hoje nós dizemos, a criança desenvolve o seu raciocínio lógico-matemático até os 4 anos. Desenvolve o seu vocabulário até essa idade. Depois, que a gente chama, né, depois da primeira infância, as janelas de oportunidades de aprendizagem vão se fechando, ao contrário do que pensávamos no passado. Mas quem sabe, lá para frente, daqui 1000 anos, vão dizer, olhar para nós e falar, nossa,
quanta ignorância, não é assim, a aprendizagem se dá em outro plano, porque é assim que acontece a evolução. E é assim também a organização do núcleo familiar. É preciso que a sociedade resgate vamos dizer assim, que ele resgate o seu compromisso familiar, como você falou, não sei o que eu faço com meu filho, com 2 anos de idade, ou a mãe fala assim, não vejo a hora da escola estar aberta, não dou conta. Ora, então nós estamos educando errado. Vamos estudar um pouquinho mais. A liberação de tudo. A criança não respeitando o adulto. Isso são valores que não é a escola que vai dar. São valores que a família vai dar. De respeito, né, de compromisso. Me lembrei do meu pai agora, que já se foi, nossa, mais de 30 anos. Ele falava assim, a criança, meu pai não era um estudioso da religião, ele era católico para a gente ir na missa, né? Mas ele mesmo dizia que ele tinha que viver o amor e a caridade, que para ele isso era religião. Que a gente tem que amar muito a criança, depois ela tem que ter medo da gente, sim, para futuramente ter respeito. Isso ficou muito na minha cabeça. Eu acho que as crianças, pelo fato da liberdade total que as famílias estão dando para as crianças, elas estão perdendo o respeito. Né? Então, é preciso, sim, que a gente tenha uma atitude do que sim, sim e não, não, com argumentação. Né? Não estou falando da rigidez de se bater numa criança, eu não quero dizer isso, eu quero falar da rigidez um pouquinho no núcleo familiar, da manutenção do que você disse. Não é sim e daqui a pouco você sai fora do seu ritmo. Então, a questão da educação no seio familiar, para respeitar ao próximo, para respeitar dentro de casa e respeitar lá fora, depende sim da educação da família. Que o seu sim seja sim e que seu não seja não. E que seu sim possa ser argumentado sim. E me lembrei de um professor do Ceará que dizia a força com que uma mão bate numa criança é inversamente proporcional à sua capacidade de argumentar. Então, exatamente. A gente vai indo, né? Então, o assunto de hoje é um assunto tão complexo e que nos remete a tanta responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhas, mas também perdi, né? Cortei o primeiro e perdi o último, que talvez fosse responsabilidade minha, não sei, o que tem no plano espiritual. Então, o núcleo familiar transcende muito mais do que tudo que tem na questão da educação. E eu acredito que a família não está dando conta desse papel, né? Não estou aqui dizendo, sabe, Nilson, que a gente tem que manter o mesmo marido. Não quero dizer isso, porque o livro traz belissimamente e claramente que você não tem que ficar com um companheiro, uma companheira que o seu psique não se encaixou. Talvez tenha se encaixado a questão física, da libido no início, mas que psiquicamente o seu psique tem que casar com o do seu companheiro. Então, às vezes... Uma certa vez, uma pessoa muito experiente da doutrina espírita me falou, até o seu Ademar Vaz de Moura, né, seu conhecido seu Moura, ele me disse uma vez, com relação ao relacionamento, ele falou, olha, a gente tem que pesar até que ponto está sendo proveitoso, até que ponto a sua permanência junto a outra pessoa, no caso do casal, né, está sendo bom para os 2 lados. Porque, às vezes, você está deixando de ver a sua vida, achando que está fazendo bem para o outro, quando, na verdade, não está. Então, é muito, muito interessante isso, realmente. Nós não temos que ter a certeza, como você disse, das leis, né, que nos regem a sociedade,
há um tempo atrás, o Rossano mesmo fala que a mãe dele separou-se do pai em 1977. E ele fala que as crianças da escola sequer queriam brincar com ele, porque naquela época, o filho de pai separado, né? Imagina uma mulher separada naquela época. Nossa! E hoje, as leis, tudo evoluiu e as leis estão aí que nos regem em sociedade, que permite, né, tranquilamente essa separação. Mas voltando um pouquinho ainda à questão lá da educação das crianças, né, como você estava dizendo, né, no livreto que eu estava mencionei no início, tem uma parte aqui que ele diz educação no lar, o capítulo 12. Ele diz assim, preconiza-se na atualidade no mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Né? E aí a gente vê que a sociedade é um reflexo, né, da educação que demos para os nossos filhos. E aí ele continua dizendo, os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. E aí eu me lembrei aqui, lendo isso aqui, da questão do limite, né? Colocar limite é uma baita prova de amor. Porque se nós deixamos os nossos filhos ao bel prazer, se nós não nos preocupamos em educá-los, se nós não colocamos limites, porque como você bem disse, não é que tem que bater na criança, mas é preciso que nós mantenhamos, eu falo nós porque eu também sou pai, que nós mantenhamos, né, a nossa postura de pai e de mães, que os filhos possam nos olhar e enxergar, é meu pai, é minha mãe, né? Que eles tenham esse respeito por nós e que nós possamos colocar limites, como você bem disse, sim, sim, não, não. Porque hoje a gente percebe que é muito mais fácil, claro, só concluindo, claro que educar não é fácil, é super difícil no mundo em que nós estamos. Eu tenho 44 anos e me lembro que bastava minha mãe olhar para mim, meu pai, eu já sabia que ele tinha feito alguma coisa. Só que hoje os nossos filhos estão aí com um mundo de informações fáceis que chegam para eles, o mundo está totalmente diferente. O mundo em que eu vivia e o mundo que eu vivo hoje é totalmente diferente. E aí a gente percebe que hoje, infelizmente, os pais às vezes transferem para a escola ou chega do trabalho, está cansado, é mais fácil ir assistir televisão, assistir a série, dar um tablet, dar um celular para a criança ficar ali passando o dedinho no touchscreen, vendo coisas que muitas vezes os pais sequer sabem o que estão vendo. Né? Então, assim, educar é repetir. A gente brinca aqui em casa, mas eu já não falei isso. Olha a toalha molhada em cima da cama. Gente, é isso. Né? Essa é uma das tantas funções que os pais têm. É repetir, repetir, repetir. Até que ele consiga entender. Claro, não precisa bater, mas existem meios que a gente consegue dar limite. Não, isso não pode. E a gente, às vezes, ontem mesmo eu estava com meu filho no sofá, ele, pai, dá seu celular para eu jogar um pouquinho. Eu falei, não, hoje não tem joguinho hoje. Aí ele deu uma voltinha, ele falou, pai, só um pouquinho. Eu falei, não, filho, hoje não, senta aqui com o pai e tal. Então, assim, não é só dizer não, mas entendi, sentei com ele, conversei, vamos assistir o jogo aqui com o papai, fica aqui do meu lado, vamos conversar. Então, a gente às vezes acaba perdendo esse convívio com a família, se não estivermos atentos, daqui a pouco está cada um num quarto, cada um num cômodo com o celular. E às vezes vemos isso ainda, o Sandro até coloca muito bem nessa palestra que eu assisti hoje, ele fala assim que às vezes a família está no restaurante, saímos para confraternizar, para jantar. Aí está lá cada um no seu celular. Aí, de vez em quando, o outro vira e fala, olha esse vídeo, olha essa imagem. Né? Então, assim, estão juntos e separados ao mesmo tempo. Então, é preciso a gente ficar muito atento para isso, né? Porque, como diz, a nós será cobrado, né? O que os filhos que nos são, né, confiados, pensemos, né? Se a gente pensar do ponto de vista da família espiritual, por exemplo, né, quando Jesus, naquela passagem que às vezes se não entendermos
do ponto de vista espiritual, a gente acha que ele é confuso quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? E mais adiante ele diz, todo aquele que segue os ensinamentos do pai é minha mãe e é meu irmão, né? Então, o que ele está dizendo ali, né? Da família espiritual, né? Não da família consanguínea. Então, é importante nós nos lembrarmos que esses espíritos, como a gente falou lá no começo, que nos são confiados aqui nessa encarnação, podem ser espíritos amigos, como podem ser desafetos, e que aceitaram, né, vir aqui reencarnar conosco para crescermos, né, para nos amarmos, para nos entendermos. E aí, quando retornarmos, já pensou se Deus, assim dizer, falar, servo infiel, o que fizeste do tesouro que lhe confiei? Nossos filhos são nossos tesouros. Então, precisamos atentar para essas responsabilidades, né? A Tereza Cristina colocou, não sei em que momento aí, de que esse respeito ele é desenvolvido também dos filhos pelos pais, nos casais separados, em todos os núcleos nucleares e não nucleares. E que isso é importante. Eu acredito, e aí eu não li sobre isso, que nós estamos passando por uma revolução espiritual muito grande. Nós evoluímos tecnologicamente numa velocidade tão grande, numa rapidez tão grande, que nós realmente não estamos dando conta. Até 1934, a mulher nem votava. Hoje, a mulher trabalha fora como marido. As relações da família, para manter uma família harmoniosa, as divisões das responsabilidades, da educação, não pode ficar na mão só de um ou de outro. Eu dei muito curso no Brasil afora sobre educação infantil. E eu falava para os professores, né, alguns pais, que quando é muito mais fácil para uma mãe chegar exausta do trabalho e pegar tudo que está no chão e botar no saco, isso aqui ela faz em 5 minutos, do que sentar com a criança e dizer, olha, isso aqui é naquela gaveta, isso aqui é naquela outra gaveta. Demora quase 1 hora você fazer isso. Então, essa maneira diferente do mundo, das mulheres e dos homens trabalharem, e de não ter esse tempo que a mulher tinha antigamente, nós temos que ponderar. Porque a organização espacial é a organização que a criança terá mental. E é muito fácil mesmo. Eu estou falando de coisas que eu fiz muitas vezes, né? Quando eu leio um livro desse, eu me reporto quanta coisa que a gente erra e errou na educação dos filhos. Muitas. Chegaram muito mais fácil, vamos juntar tudo. E até, quando eu falei de raciocínio lógico matemático, se você ensina uma criança bom, aqui é a gaveta da calcinha, aqui é o cantinho da meia, aqui é o cantinho da camiseta, mesmo desde pequenininho, eu estou ensinando seriação. É o raciocínio lógico matemático, que não é nem na escola que desenvolve, são os pequenos princípios que os estudos nos trazem agora sobre isso. Então, e como a mudança do mundo está sendo muito... Antes, demorava milênios para uma coisa acontecer. Né? Do tempo da charrete, do cavalo até a charrete, da charrete até o carro, os tempos eram longos. Hoje, a evolução de uma coisa para outra é no estalar de dedos. E o homem, o ser humano, nós, estamos com muita dificuldade de nos adaptarmos. Basta ver o que a pandemia trouxe para a sociedade hoje. Voltou-se para a família. Né? A educação dos filhos, eles estão pensando um pouquinho, está voltando um pouco para a família. E a família está, inclusive, valorizando, e ela tem que estudar. A família tem que estudar, né? Eu estava falando na live com a Jane semana passada, não, antes de ontem. Vocês estavam usando segunda-feira. Semana mesmo. Da evolução intelectual e moral do ser humano. Então, há a necessidade da família estudar. Eu não sei, vá buscar na educação, vá buscar pessoas que nos orientam, pessoas que nos auxiliam. Então,
Quando a gente fala na escola, ó, dia da família na escola, não é um dia para falar do seu filho, é um dia para você falar do que é que a família representa na evolução do ser humano. É lógico que eu não vou na escola dar uma abordagem religiosa, mesmo porque as religiões não têm importância, né? Um só pastor, um só rebanho, então não é uma questão religiosa, mas é uma questão, Nilson, de responsabilização. Qual é a responsabilidade da família e qual é da escola? São responsabilidades que se imbricam, né? Que se misturam, mas a gente tem a clareza de qual é o papel da família, sim, e o Evangelho de Jesus, nesse livro, traz muitas passagens sobre a questão da família, da responsabilização da família em relação à evolução dos seus filhos, e fala muito sobre, porque a gente tem que pensar que quando a gente fala sobre a questão familiar, parece que, eu quero voltar sempre, são núcleos familiares, não nucleares, que educam. Mas se está na mão deste núcleo, este núcleo também tem responsabilidade. Eu tenho certeza, vou falar do que eu conheço, que quando Viviane casou com Marcelo Salomão, juntaram-se 1, 2, 3, 4 filhos. A responsabilidade é desse núcleo familiar, sim. Sim. O pai vai ter um papel lá, a mãe vai ter um papel aqui, mas este núcleo é o exemplo. É o exemplo, porque às vezes educar... Estou misturando um pouquinho as coisas que eu estudo, né? Educar não é falar muito. Educar é exemplificar muito. Então, se você exemplifica, você está educando. Dizem, né, que o exemplo é o melhor, né? A melhor forma de educar. E eu ouso dizer que a única forma de se educar, né, é através do exemplo. E voltando um pouquinho ao que a Tereza falou sobre a questão do respeito, exatamente, existem pais que estão ausentes e que são muito presentes, né? E também existe o contrário, existem pais que estão presentes e totalmente ausentes. Existem pais que sequer sabem, como eu disse, o que o filho está vendo, né? O filho está trancado o dia inteiro no quarto, ele acha que está tudo normal. E ao passo que aquele pai que às vezes mesmo em caso de uma separação, que sempre está falando com o filho, está ligando, está mandando uma mensagem, perguntando como que está, como que foi a escola, né? Então, assim, isso, né, requer isso, sim, com certeza ganha o respeito desse pai. E é diferente, por exemplo, vamos pegar aqui um caso de separação, onde a mãe às vezes fica com o filho, e o Rossandro até fala isso numa das suas palestras. Uma mãe chegou para ele reclamando que eu sofro para educar meu filho e tal, era separada, casal separado. E aí, final de semana, o pai vem, pega e leva para o shopping e passeia com ele e tal, e eu fico aqui numa agonia e tal. E ele disse que perguntou para a mãe, se o seu filho cair lá no shopping, ele vai falar o quê? Você acha que ele vai pedir para te ligar? Vai. É porque ele confia em você, é porque ele confia mais em você. E perguntou, o pai é presente ou ele só vem pegar o fim de semana? Ah, não, ele só vem pegar o final de semana. Olha, o que o filho está fazendo é... Quem que não gosta de assistir um filme no shopping, de tomar um lanche, tomar um sorvete, comprar uma roupa? Quem que não gosta? Ele está usufruindo como todo pré-adolescente, mas na verdade, na hora que a coisa aperta, ele vai lembrar-se de você, da mãe que está educando, e que muitas vezes, como você disse lá atrás, faz o papel do pai e da mãe. Então, veja, o respeito se consegue, né, através de estar ali insistindo, mostrando, como você disse, mostrar a organização. Eu vejo aqui em casa, às vezes a minha esposa, olha, vem aqui, arruma isso, arruma aquilo, eu já te mostrei que é assim. Então, como eu disse lá atrás, é uma repetição contínua, né? Até, e a gente brinca, será que uma hora você vai aprender? Eu vou tomar banho com meu filho, eu falo, lavou embaixo do braço? Olha, não lavou. Então, assim, é ensinar, repetir, e daqui a pouco ele aprende, daqui a pouco ele cresce, e aí vai se lembrar dessas pequenas lições.
Uma outra coisa muito importante, a religião, né? A gente ouvia e ouve ainda de algumas pessoas, eu não levo meu filho, eu vou deixar ele escolher quando ele tiver a idade para escolher. Gente, temos que levar os filhos aí. Agora, até agora, por exemplo, nós espíritas, até ontem eu dei parabéns para falei para minha esposa, olha, filho, hoje eu vim de uma palestra, lembrei de você. Falei, nossa, o quanto a sua postura foi bacana. Fazia 3 finais de semana que os filhos não assistiam evangelização, porque um sábado estava fazendo isso, outro aqui. E aí, final de semana passada, ela disse, a partir de hoje, enquanto não fizer evangelização, não vamos sair de casa. E na hora eu falei, puxa, né? E aí hoje eu refletindo, falei, poxa, mas ela tem razão. Por quê? Nós temos que ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos enquanto são pequenos, né? Porque o que se ensina, como você disse ali, na idade de 5, 6 anos, ele está aprendendo. E lá na frente, quando ele for adulto, ele vai se lembrar das lições que ele aprendeu na evangelização, de não fazer o mal, de tantas coisas. E a gente, às vezes, pode achar que não é importante. E é importante nós exemplificarmos e mostrarmos o caminho, né, da religião, seja ela qual for que a gente professa. Devemos, sim, levar os nossos filhos. Se depois que crescer ele não quiser seguir, tranquilo, né? Mas a gente precisa mostrar o caminho para eles, né? Não tem nada então, que querer escolher, né, Nilson? Não é escolher, não. Você tem que orientar. Sim. Se você é espírita, você vai levar para evangelizar. Se você é católico, você vai para o catecismo. Se você é evangélico, vai para a escola dominical. Nós temos que exigir, sim. E repetir, sim. Você fala a palavra repetir na aprendizagem, é assim mesmo. Você sabe que não é, nós não estamos reencarnando, repetindo as lições e errando. Se Deus nos dá a possibilidade de repetir as nossas vidas para podermos aprender, então nós temos que repetir para os nossos filhos também. Então, é tudo muito, muito encaixado, né? Então, a repetição de falar com seus filhos, ela é necessária. Mas a escolha, tem hora que não tem escolha, não. Tem mesmo, como você falou, a indicação. E nós precisamos, porque, vejamos, são crianças, né? Que nós precisamos mostrar o caminho a ser seguido. Eles não têm condições de escolher. Então, é preciso que nós, né, como pais, como tutores, como responsáveis, mostremos o caminho certo, né, o caminho que ele deve seguir. Vou ler mais um trechinho aqui rapidamente, só para complementar o que a gente está falando. No capítulo 4 desse livro da FEB, ele fala em família. Ele diz assim, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, assim, às vezes nós estamos preocupados, né, em mudar o mundo, mas a gente não está conseguindo mudar a nossa base, né, que é a célula mãe de toda a nossa sociedade, que é a nossa família, né? Cecília, minha querida, temos mais 6 minutinhos. Perdão, eu acabei te interrompendo algumas vezes, mas é um assunto... Na verdade, eu acho que isso aqui tem que ser um bate-papo mesmo. Foi um dos assuntos mais desafiadores para eu poder falar, porque a gente reporta a nossa vida o tempo todo, né? Dos nossos erros que nós fizemos, do que poderíamos ter feito. Porém, temos a maturidade agora de estar aqui falando com tanta gente, com tanto jovem, que pode estar pensando na sua educação. Não é à toa que por mais de 20 anos eu dei palestras sobre educação infantil, da importância da infância para professores, e a infância ainda, ela não é valorizada. E aí eu estou misturando hoje na minha cabeça, quando estava terminando de ler o livro, falei, agora vou fazer uma síntese. Eu não consegui fazer a síntese. Sim. Não dá para você fazer uma síntese de algo tão complexo, porque você vai ficar falhando em muitas questões. Então, sim, no núcleo familiar, o primeiro exercício entre 2, 3, 4, 10 pessoas, o amor fraterno, o amor universal, o amor que nós temos que desenvolver. E, na verdade, né,
o tempo todo do livro, depois, eu acho que daria, depois, um outro momento, o Raul Teixeira faz os questionamentos sobre, e as escolhas? Eu tenho que ficar mesmo com esse marido? Será que foi planejado? Eu não posso separar? E aí vai das questões psíquicas e físicas nos relacionamentos e chega lá na frente na responsabilização dos pais em relação a esses filhos, né? Então, muitas questões que são questionadas, sim, sobre a questão dos parceiros. Sou obrigada a ficar com esse parceiro? É uma das perguntas muito comum e recorrente. Mas se eu planejei receber com esse parceiro essa criança, eu posso me separar? Então, essas questões, sabe, Nilson, a gente tem que colocar para aliviar os núcleos familiares não nucleares. Sim. Ele tem que viver bem, porque tem um momento que ele fala de quando a sociedade aceita aquele núcleo familiar diferente do métier, do dia a dia de todo mundo, quando ele aceita o alívio para o ser humano que tem essa diversidade de família e de acolher uma criança. Então, são questões profundas que nós temos que desmistificar, com certeza, e aceitar uma sociedade diferente e, ao mesmo tempo, estudar para que essa sociedade entenda qual é o papel da família na evolução do ser humano e na repetição de tudo para que ele possa aprender. Vamos marcar uma outra live. Vamos falar para a gente pegar uma outra para darmos continuidade. Não, o tema é muito empolgante, realmente, né? A gente precisa realmente buscar, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. E nós acabamos falando das nossas experiências, né, de vida, né, do nosso dia a dia, e são experiências riquíssimas, onde a gente, como você disse, nós erramos. Claro, eu também tenho certeza que errei muito na educação dos meus filhos, mas a gente está aí, né, buscando, né, corrigir, buscando ser melhor. Agora, é muito importante, né, a gente tentar fazer o dever de casa, né, vamos assim dizer. E diz ainda aqui no livro, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma causa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal, antes de eu querer, né, salvar a humanidade, ele diz assim, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Isso é um texto de Emmanuel. Então, vejamos, a gente tem muito que aprender, a gente precisa, sim, retornar a esse tema, porque eu tenho certeza. Eu procurei até esse livro para comprar, mas não encontrei. Até tive na técnica. Você está com o folhetinho da FEB, né? Sim. Pois é, eu não achei. Então, acho que a gente se complementou, né, Nilson? Olha aí, ótimo. Eu não vi o da FEB, mas como a doutrina é uma só, então eu preferi, falei, não vou mais procurar, eu vou ler o livro inteiro, né? E tem momentos que a gente precisa se aprofundar, assim, porque as perguntas que são feitas para o Raul Teixeira e que o espírito de Camilo responde, são questões que nos angustiam muito, que angustiam muitos jovens, sabe? Sim. Sobre a psique do casal, sobre se separar, mas como é que faz, sobre a responsabilização. Eu me lembro, lá na década de 80, do século passado, quando nós falamos sobre aborto, numa reunião de pessoas muito idosas, e a pessoa que foi buscar o apoio no discípulo saiu arrasada. Então, nós precisamos de ter leveza nas explicações e entendimento da época em que a pessoa viveu. Que são tempos diferentes, são leis diferentes. O homem era absolvido pela lei humana se ele matasse para honrar a sua honra. E pela lei de Deus, não, mas pela lei dos homens, sim. Então,
Então, eu sempre gosto de falar das leis de Deus, das leis naturais, imutáveis, e das leis da sociedade, que elas são muito mutáveis. Então, quando nós falamos, a gente tem que falar imaginando que tem pessoas de todas as idades nos assistindo, pessoas de todos os tipos nos assistindo. Então, nunca, e o livro o tempo todo fala, isso não nos cabe analisar, isso não nos cabe julgar. Então, está terminando aqui, eu estou vendo aqui 20 horas e 1 minuto, né? Nilson dizer assim que, Jane, eu briguei com você, tá? Eu briguei com a Tereza Cristina também, porque me deixaram no feriado aqui, lendo um livro o dia inteiro, tá? Eu já estava lendo semana passada, mas foi um momento de reflexão.